Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui. Eu acho que esse vai ajudar bastante porque eu percebi que vocês estão com muita dificuldade com relação ao custo de capital. Provavelmente vai ficar um pouquinho maior do que eu desejaria, mas como é importante, vamos fazer esse vídeo bem devagar. Também já digo que esses slides estão bem feios, mas com o meu tempo que está meio restrito, acho que o que importa é o conteúdo, não a beleza do slide. Avisando já, a gente vai continuar trabalhando em cima da Metiza nesse vídeo. A gente já fez o vídeo anterior com os indicadores de retorno e de alavancagem, então vamos continuar com essas demonstrações. Só queria recapitular do último vídeo que outra forma de entender o ROA, o ROI e o ROE é da seguinte forma. Imagina que deu um ROA de 10%. Então eu poderia interpretar da seguinte maneira. A cada 100 reais do ativo da empresa que foi aplicado nas operações dela, o retorno foi de 10 reais. E o ROI? A cada 100 reais do capital captado e investido, ou seja, o capital de terceiros e dos donos, esse capital que foi aplicado na empresa, o retorno foi de 12 reais, nesse exemplo aqui. E o ROI? A cada 100 reais investido pelos donos, obteve-se um retorno de 20 reais. Então, só para complementar aquela outra forma que eu acabei esquecendo, então agora vamos para o exemplo da Metiza. Mostrando aqui de novo o balanço patrimonial, você pode baixar lá na área de arquivos. A DRE, lembrando de novo, a alíquota e o lucro operacional líquido estão aqui calculados. Se você não sabe, tem que ver vídeos anteriores. Então, qual que é o primeiro custo que a empresa tem? É o custo do dinheiro captado com terceiros, que é aquele passivo oneroso, ou seja, os financiamentos, os empréstimos e as debêntures de curto e longo prazo. Como é que calcula isso? Eu pego na minha DRE as despesas financeiras e divido pelo total desses empréstimos de terceiro, ou seja, o total do passivo oneroso. Então vamos aqui, no passivo do balanço patrimonial. Tem empréstimos, financiamentos e debêntures? Tem um empréstimo aqui de 28 milhões e tem outro aqui de 155 milhões. Ou seja, eu vou olhar o curto e o longo prazo. Guardem esse valor aqui. Só voltando rapidinho, aqui vai ser o denominador, né, que é o passivo oneroso. E o numerador, eu vou na DRE e procuro as despesas financeiras. Opa, tem aqui de 19 milhões. Então vai ficar o 19 milhões sobre 184 milhões, vai dar um custo de 10,41. Ou seja, esse é o valor que eu pago para os bancos. Eu tomei um montante em empréstimos, vou ter que devolver esse valor e mais uma taxa de juros, que é a remuneração ou do banco ou do debenturista. Quando o banco ou o debenturista te empresta dinheiro, essa é a expectativa que ele tem de retorno. Por que expectativa? Porque esse pagamento pode não se concretizar, né? Por exemplo, a empresa pode falir, vocês já estudaram que tem uma ordem de pagamento e acabar não sobrando nada nos ativos da empresa para remunerar o banco. Se a empresa for bem, logicamente ela vai aplicar esse capital, vai fazer esse dinheiro aumentar através da operação dela e vai devolver o valor que o banco ou o debenturista espera receber. Só que aí tem o seguinte, a legislação me permite colocar as despesas financeiras lá dentro do meu resultado, diminuindo ele e, por consequência, diminuindo o meu imposto de renda. O que significa? Que, em princípio, eu teria que pagar um imposto de renda sobre o resultado total ali da empresa, após esses custos, todas essas outras despesas aqui. Mas o governo fala assim, não me paga o imposto de renda sobre essas despesas não. É uma forma de incentivar as empresas a se alavancar. Ou seja, esse dinheiro deixa de sair do caixa, então para a empresa é um benefício. Então ela não recebe, claro, mas deixa de pagar. Então como é que calcula? A gente pega o bruto, que é esse QIB aqui, que é o custo que eu pago para o banco, vezes 1 menos IR, a alíquota de IR. Então ficou 10,41 vezes 1 menos a alíquota que era de 33,27%. Então esse é o custo efetivo para a empresa.
os bancos e os debenturistas receberam 10,41, mas efetivamente para a empresa custou 6,94. Depois nós temos o custo do capital próprio. O que é isso? Eu quero abrir uma empresa, eu pego meu dinheiro e coloco nela. Então eu espero ter uma remuneração. Senão não faria isso. Poderia investir em fazer outros investimentos, né? Investir em ações, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, esse custo de capital, quando eu invisto meu dinheiro na empresa, é uma expectativa que eu tenho de retorno. Por outro lado, para a empresa é um custo, porque ela tem que ter o resultado condizente com essa expectativa para que esse investimento seja atrativo. Senão, eu vou tirar o meu dinheiro da empresa, vou fechar essa empresa, por exemplo, ou se eu for acionista de uma outra empresa, eu sou também um dos donos dela. Eu tiraria esse dinheiro. Então, o que a gente tem? Tem essa fórmula aqui, que é o custo de capital próprio alavancado. Basicamente, o que significa essa fórmula? Eu tenho uma taxa livre de risco, a fórmula poderia parar aqui, ó. Mas se fosse só pela taxa livre de risco, eu investiria nesse investimento livre de risco. Então eu teria que ganhar algo mais. O que eu ganho a mais? Eu ganho essa diferença entre o retorno da bolsa nos últimos 10 anos, né, que é o RM. Então, o RM menos o RF, que é o risk free, ou seja, o quanto que a bolsa rendeu a mais que o risk free, e ainda multiplico por um beta. O que é esse beta? É o risco da empresa. E além disso, o que tem? Tem mais uma taxinha aqui relacionada ao risco país. Então, ou seja, se eu parasse só no risk free, não valeria a pena. Então, vocês não precisam entender muito bem isso. Se quiserem pesquisar, é CAPM, Modelo de Precificação de Ativos. Mas só para vocês entenderem de onde vem. Ou seja, se fosse só o risk free, não valeria a pena. Então, eu considero também o retorno da bolsa. Com essa diferença aqui, eu vejo quanto que rendeu acima num título livre de risco. Multiplico ainda pelo risco da empresa, porque se a empresa tiver um risco maior, eu tenho que receber a mais, claro. E ainda considero o risco do país. Então tem algumas informações aqui embaixo importantes, eu já vou voltar nelas. O que é esse beta? Esse beta é a variação das ações da empresa em relação a todas as outras ações que representam, por exemplo, o Ibovespa. Pegar todas as empresas que dá o índice Ibovespa, certo? Isso vai dar um gráfico, vai variar, vai subir, vai cair, etc. E se eu pegar só uma empresa em relação a esse Ibovespa, tem uma fórmula que utiliza covariância e variância, claro que vocês não precisam entender ela por enquanto, a gente nem calcula isso. Mas o que acontece? Se eu tivesse um beta de 1,5, por exemplo, quando a bolsa subisse 10%, essa empresa subiria 15%. Ou seja, quando a bolsa subir 10%, a minha ação vai subir 15%. E da mesma forma o contrário, né? Claro. Se a ação caísse 10%, a da minha empresa cairia 15%. Ou seja, ela é mais arriscada que o total de todas as ações que representadas pelo Ibovespa. E se o beta fosse igual a 1, a variação das ações da empresa acompanharia o Ibovespa. Se o Ibovespa subisse 10%, as ações dessa empresa subiriam 10%. Da mesma forma, se caísse 10%, o Ibovespa cairia as ações da empresa 10%. E um beta de meio. Se o Ibovespa subisse 10%, as ações da empresa valorizariam em 5%. E se o Ibovespa caísse 10%, as ações da empresa cairiam 0,5%. Basicamente é isso. Só para ilustrar, não precisa entender se não quiser. Só para vocês entenderem também que a gente acaba usando esses indicadores aqui com base no mercado americano, porque é um mercado mais maduro e mais estável. Mas eu poderia usar dados do Brasil, logicamente. Inclusive em cima do CAPM tem várias formas de fazer, várias técnicas de onde pegar valor, tem outros modelos também, essa é só uma forma. Mas o que acontece? Digamos que tivesse
uma Sadia lá nos Estados Unidos. Eu conseguiria pegar direto a variação dela em relação à bolsa. Então, eu poderia aplicar aqui direto, certo? Eu teria já esse beta dela mesmo. Só que, quando a gente está trabalhando com empresas que não são listadas, com o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar, por exemplo, da Sadia americana, da Perdigão americana, etc. Não sei o nome das empresas lá que trabalham com frango, se é que tem. E cada empresa dessa teria um beta, que é um beta alavancado. Por que alavancado? Porque ela tem um passivo oneroso e um capital próprio. O que a gente faz? A gente isola esse beta não alavancado aqui, joga esse termo todo para cá e acharia vários betas para essas empresas sem considerar o risco financeiro dela, que é o índice de endividamento aqui. Tiraria uma média desses betas não alavancados e chegaria num beta do setor não alavancado. Daí eu tenho a Frangos Roberto, poderia reaplicar a fórmula aqui nessa forma natural aqui, ó. Pegaria aquela média do setor, o risco sistemático do setor sem dívidas, colocaria o meu índice de endividamento e agora eu tenho um beta, mesmo eu não tendo ações em bolsa, eu tenho um beta para minha empresa, alavancado, que é o risco da minha empresa, né? O risco sistemático da minha empresa considerando o meu nível de endividamento. Então, a fórmula do capital próprio, o que ela considera? A taxa livre de risco, esse risco da minha empresa, o retorno da carteira de mercado, que é a variação da bolsa nos últimos 10 anos, por exemplo, menos a taxa livre de risco e mais o risco do país. Só que aqui, ó, prestem bem atenção. Essa informação é muito importante. Olha só o que a gente tem mais aqui, ó. Prêmio pelo risco de mercado. Ou seja, essa diferença aqui se chama prêmio pelo risco de mercado. Se vocês acharem esse valor, já joguem aqui direto. Outra coisa, remuneração pelo risco da empresa. Ou seja, tudo isso aqui vai representar a remuneração que eu tenho pelo risco da empresa. Se essa informação constar em algum lugar, já joga aqui direto. Ou seja, quando vem a remuneração pelo risco da empresa, já considera o beta alavancado dela, não precisa nem fazer essa conta aqui, ó. Outra coisa interessante é que o risco país pode ser dado em termos de títulos brasileiros negociados no mercado americano, IC Bonds, menos os títulos americanos negociados no mercado americano, que seria T-Bonds. Por exemplo, aqui teriam 11,5 menos 8. Isso daria o risco país. Ou aquela pontuação calculada pelas agências de rating, que dá o risco do país, que a cada 100 pontos representa 1%. Volta nessa parte se não entendeu. É muito importante isso aqui. Então, eu não lembro quais foram os dados que o Marcos colocou para a Metisa, mas eu coloquei outros valores aqui para a gente poder calcular. Então, a taxa livre de risco, 3%, o risco sistemático do setor sem dívidas, 0,60. Utilizem 4 casas nesse beta, tá? Prêmio pelo risco de mercado, 10%, risco país, 100 pontos. Então, eu tenho um risco sistemático do setor sem dívidas. Ou seja, eu quero fazer para minha empresa, eu tenho que considerar o endividamento dela. Então, vou lá, jogo os valores na fórmula do beta alavancado. 0,60, 1 mais o meu nível de endividamento, que é o passivo oneroso sobre o PL, vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda. Vai dar esse beta aqui, ó, com 4 casas. Depois, a fórmula do custo de capital próprio. Taxa livre de risco, 3%. O beta que eu acabei de calcular. E agora, o que deu lá? Risco sistemático, não, desculpa. Prêmio pelo risco de mercado. Opa, prêmio pelo risco de mercado é RM menos RF, ou seja, já deu direto essa parcela aqui, então 10%. Mais 1% que é o risco país, ou seja, 100 pontos aqui. Então, fazendo essa conta vai dar 13,84. Agora só voltando um pouquinho sobre o custo de capital de terceiros. O que eu tenho lá nos demonstrativos contábeis é a soma de todos os empréstimos e debêntures
E a taxa que a gente calcula é uma taxa que representa todos os custos relacionados a esse capital. Por exemplo, se eu tivesse aí na empresa um empréstimo de 100 a 10%, daria uma despesa financeira de 10. Se eu tivesse outro empréstimo de 200 a 15%, daria uma despesa financeira de 30. Se eu tivesse R$ 100 emprestados a 20%, daria uma despesa financeira de 20. Só que o que vai aparecer lá na DRE? O total dessas despesas financeiras, que é 60. E o total do passivo oneroso, que é a soma que eu faria lá. Poderia até aparecer esses três abertos, né? Poderia ser um empréstimo, um financiamento e uma debênture. E como é que eu calculo o QIB? É o 60 sobre o 400, ou seja, o que eu vou achar é o 15, que nada mais é também que uma média ponderada desses valores que eu não tenho em aberto. Ou seja, 100 vezes 10% mais 200 vezes 15%. Opa, aqui mais 100 vezes 20% dividido por 100 mais 200 mais 100. Ou seja, essa taxa de 15 que a gente calcula é aquela que representa todos os custos envolvidos. Claro, eu vou ter às vezes um financiamento com uma taxa maior e outro menor, dependendo da proporção. De qualquer forma, esse 15% a gente chega no total das despesas financeiras. O VAC é da mesma forma, é uma média ponderada que vai representar o custo total da empresa, considerando tanto o custo do capital de terceiros quanto o custo de capital próprio. Então não é uma fórmula, na verdade. Isso aqui é só uma média ponderada. E como é que calcula? Pega o passivo oneroso vezes a taxa do capital, o custo do capital de terceiros, mais o total do patrimônio líquido vezes o custo do capital próprio e divido por essa soma de capital que eu captei na empresa, para a empresa. Então aqui as continhas, vocês tentem fazer e tentem chegar nesse valor aqui de 10,46. Ou seja, esse 10,46 vai representar o retorno mínimo que essa empresa tem que dar para cobrir os custos totais dela. Lembra que lá na DRE eu tenho as receitas, os custos relacionados ao produto e à produção. Tudo aquilo lá no resultado operacional já passou. Eu já consegui, se eu tive lucro operacional positivo, eu já consegui ter um resultado acima que cobrisse esses custos. E o que vem depois? Vem depois só os custos financeiros. Ou seja, quando eu comparar meu indicador de desempenho financeiro, se ele for maior que o custo, ele vai ser suficiente para cobrir esse custo, sem destruir o valor da empresa, né? Então, só recapitulando. Aqui no passivo eu tenho o passivo oneroso, que é o capital de terceiros, o empréstimo, os financiamentos e as debêntures de curto e longo prazo. Lembrem disso, olhem nos dois se tem. Que representa o CAI ou o QIB, né? O custo capital de terceiros bruto, que é o valor que eu vou pagar para os bancos. E o dinheiro que os donos e os sócios investem na empresa está representado aqui no patrimônio líquido, é o capital próprio. Isso para a empresa é o custo do capital próprio, aquele valor que ela, no mínimo, deveria remunerar ou ter de retorno sobre esse capital investido. Então, de novo, lembrando, o VAC é custo total, o retorno da empresa tem que ser no mínimo esse VAC para que se consiga cobrir esses custos sem destruir o valor da empresa. Ou seja, a gente poderia analisar o que esse custo total representa? É aquele custo capital de terceiros e capital próprio. E qual que é o indicador que me dá o retorno sobre esse capital captado e investido na empresa? É o ROI, lembra? Então, se ROI maior que VAC, é um bom indicador. Só lembrando, tem algumas pessoas que considerando o VAC como se fosse uma taxa de retorno. Não, novamente, é o custo. Eu posso comparar esse custo com o meu retorno. Aqui, ó, se ROI maior que VAC, o meu retorno foi suficiente para cobrir esses custos. E o custo capital próprio, que é o CAL, é o retorno que o dono tem a expectativa de receber. Ou seja, eu, Roberto, botei dinheiro na minha empresa, eu tenho a expectativa de receber esse valor. E a empresa tem que dar um retorno sobre esse capital investido de forma a atender essa expectativa. Ou seja, para a empresa é um custo. Para a empresa do Roberto é um custo, mas para o Roberto, como pessoa, é uma expectativa de retorno. E como é que a gente pode ver se essa expectativa foi atingida? Ora, se o custo de capital próprio, que é o dinheiro que o Roberto colocou na empresa, é representado pelo CAL, qual que é o indicador que representa o retorno que esse dinheiro deu na empresa? Dinheiro que eu apliquei, coloquei na operação dela e deu um retorno. É o ROE, né? Então, se ROE for maior que CAL, vai atender a expectativa.
Reforçando, VAC é custo, não retorno. Ou seja, duas empresas do mesmo setor, tá? Uma A e uma B. A B pode ter custo maior que a A. Se a B tiver um retorno maior que da A, ela foi melhor. Apesar do custo dela ser maior, ela consegue pegar o capital dela, investir na operação e dar um retorno maior. Isso é que importa. Outra coisa que pode acontecer é a empresa atender a expectativa dos donos, ou seja, o ROI ser maior que o CEL, porém ainda não foi suficiente para cobrir os custos totais, o ROI ser menor que o VAC. Isso pode acontecer também. Em suma, os donos estariam felizes, mas teria que analisar algo. Alguma conta não operacional estaria prejudicando o resultado da empresa. Se eu quisesse ser um pouco mais preciosista nessa análise aqui, eu poderia comparar o ROA com o VAC também. O ROA maior que o VAC, mas daí vai depender muito da empresa. Se a empresa tiver um ativo total muito grande, de repente o tipo de maquinário e tal, isso só vai, o retorno se espera a muito longo prazo. Eu não vou conseguir num exercício ter um ROA bom, só ao longo dos anos. Então a gente acaba usando o ROI. Bom, pessoal, eu gaguejei um pouco aqui, tô bastante cansado do trabalho, mas o que importa é que acho que deu para entender legal. Tentei tocar um pouco mais rápido também para o vídeo não ficar muito longo. Agora, o que eu queria falar para vocês é que em seguida eu vou começar a trabalhar em cima dos repositórios de conceito. Gostaria que vocês lessem eles e na sequência eu vou também fazer um vídeo que é um quiz. Se você já consegue fazer as contas num tempo bacana, lê o repositório de conceitos, vai fazer esse quiz, porque é esse quiz que vai ajudar vocês a resolver a prova. Se você estiver bem nesse quiz, 100% vai tirar 10. Valeu mesmo. Obrigado aí pela compreensão com o fato de eu estar gaguejando. Espero que vocês aproveitem esse material, foi feito de coração, tá? Valeu, pessoal. Um abraço.